Isso é muito importante. O hobby é a brincadeira do adulto. Adulto precisa brincar. Estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho e tarefas, faz com que as emoções positivas que a gente sente no dia a dia não sejam percebidas. Tanto é que às vezes a gente olha para um boleto que a gente não consegue pagar Boa! e dispara o coração, como se a gente fosse ser atacado por um jaguatirica lá do mato. Tem um problema que eu preciso resolver, mas nesse estado não dá. Então acho que a respiração é um ponto de intervenção muito poderoso. E a pessoa dizer, eu senti que eu não ia conseguir. E aí a gente vai lá, olha, isso é uma interpretação. É um pensamento. Isso é um pensamento. Não é simples, não é fácil e não é rápido. Mas é lindo e perfeitamente possível. Isso aí nunca vai acontecer, porque ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer por você mesmo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Elo Consciente. E eu sou o Frederico, sou terapeuta integrativo, massoterapeuta, professor de yoga e também conduzo cerimônias de ayahuasca. E aqui a gente abre um espaço para a gente dialogar sobre corpo, mente, espírito e filosofar um pouco sobre a vida. Então, seja muito bem-vindo, eu espero que vocês gostem muito desse episódio. E hoje a gente está aqui com a Denise novamente. Denise, o que a gente vai falar hoje? Dá um oi pro pessoal aí. Olá, pessoal. Sou Denise Canteiro, psicóloga. Participo com o Fred desse momento aqui de reflexão, introspecção e aprendizagem. Fred, hoje a gente vai dar continuidade a um episódio que já fizemos, já gravamos, inclusive já foi ao ar, que falamos sobre as emoções. Então, digamos que hoje é emoções parte 2, né? Autorregulação. Então a gente vai continuar falando sobre emoções. Sim, porque acho que o nosso objetivo aqui é deixar informações, conhecimento que possam ser aplicados na vida das pessoas no dia a dia, né? Então, vamos dar continuidade a isso, Tá. ok? É importante, né, a gente falar sobre um tema teórico e também dar um embasamento prático, né? Que não adianta nada a gente dar o problema, a informação e falar, agora você se vira com isso aí, né? Eu acho que esse é o ponto. Aí esse é o ponto, Esse né? é o ponto. E como é que a gente começa? Por onde a gente começa? Vamos resgatar um pouquinho do conceito sobre emoções, né? Então, emoções são mensageiros, né? São informações, são detalhes que acontecem na nossa mente e no corpo. A gente pode dizer que é uma resposta. Podemos. Que traz uma sensação. Podemos, muito bem colocado, Tá. tá? Então, emoções são respostas, né? Que, na verdade, estão querendo dizer que está acontecendo alguma coisa e eu preciso observar, eu preciso dar atenção àquilo. Lembrando que as emoções partem de um pensamento, de uma interpretação de uma situação. Só para recapitular também, a emoção ela tem uma causa, né? Sim. E a causa dela é o pensamento? Podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. Esse pensamento, né, essa ideia, essa interpretação pode vir de um acontecimento externo, uma situação de conflito, de temor, né, de tristeza, né, a perda de alguém ou algo, uma discussão, uma briga, né, um problema difícil de ser resolvido. Então, existe um estímulo externo, uma situação, e a gente vai fazer uma interpretação sobre aquilo. A gente vai pensar, que é a cognição. Eu vou interpretar, eu vou pensar, eu vou fazer levantamentos daquilo. A partir dessa interpretação, né, praticamente que ao mesmo tempo, automaticamente, vem esse segundo fenômeno, que são as emoções. É muito rápido. Elas acontecem ao mesmo tempo. Uma vem primeiro, a outra vem depois, mas é ao mesmo tempo. Mas é ao mesmo tempo. Entendi. Tá? É uma simbiose entre esses fenômenos, né? Pensar, sentir e reagir, se comportar, né? Então seria interessante perguntar, quando alguém está falando sobre uma emoção, perguntar, tipo, o que você estava pensando quando essa emoção chegou? Sim. Para tentar entender melhor de onde que ela veio? Sim. E só complementando o que eu dizia, pode ser de um estímulo externo, uma situação, um acontecimento,
mas também pode ser de um resgate de uma memória, né? Eu estar num momento neutro, fazendo determinada tarefa, né, ou não, e por algum motivo eu tenho um resgate de uma memória, de uma situação. Então, eu também posso desencadear emoções agradáveis de sentir ou desagradáveis a partir de um pensamento interno, de um resgate de uma ideia interna, sem que aquilo esteja Realmente acontecendo naquele acontecendo. momento. Pode ser passado e pode ser futuro também. Uma ideia de algo que vai acontecer no futuro, que não Com certeza, aconteceu, com mas certeza. que gera uma resposta como se estivesse acontecendo agora. Exatamente. Ótimo. Então a gente pode colocar 3 pilares dessa manifestação, Sim, né? O pensamento como eixo isso, principal e aquilo que antecede ao pensamento, né? O fato. Esse sim, fato pode ser externo, perfeito. esse fato pode ser no passado, já aconteceu e está dentro da sua memória, ou esse fato pode ser uma hipótese do futuro que gera esse gatilho. Isso, tá? Perfeito. Pensamento, emoção, comportamento. São 3 fenômenos internos da nossa natureza que acontecem praticamente ao mesmo tempo, que estão interligados e nós não temos capacidade de reconhecê-los sem antes ter conhecimento de que eles existem. É da nossa natureza, esse movimento interno, essa forma de vivenciar, interpretar o mundo e nos manifestarmos. E precisamos aprender que temos esses 3 fenômenos. A gente pensa, a gente sente e a gente se comporta. Tá? Então o tema hoje é o sentimento, né? Que ele vai ter uma manifestação no corpo, na fisiologia, né? E a partir daí que a gente precisa compreender que as emoções são positivas ou negativas. Lembrando que isso é uma nomenclatura, tá, Fred? De uma das vertentes que eu... Posso só fazer uma pergunta? Sim. A gente fala sobre corpo, mente e espírito. Quando a gente fala sobre emoções, na minha cabeça vem mente. Mas você acabou de falar que ela é sentida no corpo. Exato. Ela é disparada pela mente e a resposta é corporal? Ou ela é disparada pelo próprio corpo? Você consegue responder? Dentro da minha abordagem teórica, ela é disparada pela mente. Pela mente. Exato. E sentida no corpo. Exato. Tá. Detalhe, às vezes é disparado no meu corpo reações de uma emoção sem que eu compreenda o porquê. Sem saber a raiz do... Sim, como isso é possível? Às vezes, numa determinada situação, eu visualizo algo, eu percebo algo que não dá tempo de eu perceber que eu vi. Como, por exemplo, a imagem de um símbolo de uma pessoa ou de características de uma pessoa que vão resgatar memórias de sofrimentos passados. Entendi. E às vezes é tanto estímulo que eu não tenho tempo de assimilar, de trazer para a consciência, nossa, eu vi aquela pessoa com tal característica que me lembrou fatos na minha vida, que me deixou... Ou às vezes até um tecido, né? Uma textura que você rela, você nem Muito sabe bem, que isso Fred. conecta com aquela Muito memória. bem, muito bem. Por que isso acontece? Essa ausência de saber que aquilo lá vem de algo. Porque nós temos essas instâncias, né, da consciência e do inconsciente, né? A gente não consegue ficar com todas as memórias e todas as experiências na tela. Na tela. Tá? Elas ficam arquivadas, tá? E isso é tudo muito sensível. Então, é por isso que isso acontece, né? Então, voltando, dentro da minha linha de trabalho e de estudo científico, né, é sempre o pensamento que vai, de alguma forma, acessar. A gente poderia dizer que a emoção é o que conecta o pensamento com o corpo? De uma determinada forma, sim. De uma determinada forma, sim. Sim. Porque você pensa e aí ela que dá a informação para o corpo do que esse pensamento está representando para você. Mas também a emoção pode vir por situações que eu não tenha consciência. E aí eu tenho que parar e pensar por que eu estou assim. Aí eu vou ativar o meu pensamento. Entendi. Numa forma mais focada e elaborada para tentar criar essa relação.
né? Então, acho que faz Então, sentido. uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Entendi. A emoção desce e a emoção sobe. Ela sobe. Tá. Ela avisa a minha cognição que está acontecendo alguma coisa e a minha interpretação avisa o corpo. Entendi. Né? É uma comunicação, né? O tempo todo o corpo se comunica. Sim, mas nós não temos clareza disso no senso comum. A gente só vai ter clareza disso quando eu aprendo que eu funciono assim por dentro. Entendi. Tá? Então, esse é o ponto de informação do nosso episódio de hoje. É trazer uma breve informação para as pessoas que não têm essa compreensão que isso existe. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. E como é que isso está acontecendo dentro de mim e como que eu posso me conhecer e me ajudar. Certo? É engraçado direcionar... Engraçado, né? Tipo assim, a gente direciona as pessoas para esse momento de observação pessoal. Você dentro da sua prática clínica, eu dentro da minha prática de yoga. É a mesma coisa, né? Observar o pensamento, a relação dele com o seu corpo, a relação do seu corpo com o pensamento. É exatamente a mesma coisa. Eu concordo. Só muda o nome. Concordo. E no começo... eu não posso falar que é engraçado, porque eu sei que a pessoa tá sofrendo, né? Mas a maioria das pessoas, na hora que começa a se observar, se depara com uma quantidade de informações que ela nem imaginava que estava acontecendo dentro dela, né? Porque ela achou que era só o fluxo natural ali, e aí ela começa a perceber, nossa, mas eu pensei isso. Nossa, mas aí eu senti isso. Mas aí depois de sentir isso, eu fiz isso, aí eu pensei de novo, aí... E ela vai vendo que... Então, não é tão simples assim, né? Não a gente tá falando de forma linear aqui. Didática, pensamento, emoção e comportamento, emoção, sentimento. Mas dentro do abstrato da mente, ela não é linearzinha assim. Por isso que é um processo lento de autoconhecimento. Por isso que a gente tá vindo aqui repetir de novo o mesmo assunto e discorrer um pouquinho mais. Então... O eixo central é emoções, a gente falou sobre isso no primeiro episódio, e agora você quer destrinchar qual parte da emoção? O que você quer aprofundar dentro da emoção para passar para o pessoal? Eu queria falar um pouco mais das emoções positivas, tá? Que eu acho que é esse lance da ferramenta. Né? Lembrando, emoções negativas são aquelas desconfortáveis de sentir, tá? A gente não gosta. Emoções positivas é as que são gostosas de sentir. As duas são importantes. Você falou bastante isso no outro episódio. Sim. Tá? As duas são da nossa natureza. As duas têm igual importância. Mas hoje, especificamente, eu queria pôr uma luz nas emoções positivas. Tá? Que é o que nos traz um bem-estar. Tá? Um sentimento, uma percepção talvez de um equilíbrio. Sabe? De que tudo tá valendo a pena. Completude, satisfação, né? Integração, né? E então, nesse sentido, eu pergunto para você, me dê um nome de algumas emoções positivas. Antes, porém, deixa eu fazer um parênteses. Qual a diferença de pensamento e emoção? Pensamento, ele acontece de duas formas. É pela gramática. Então, o pensamento, ele Palavras. Frases, tá? Para ter a cognição, a interpretação, eu vou usar o nosso idioma, né? Ou até outros idiomas, para quem tem essa, né? Eu tenho pacientes que gostam de pensar, refletir em inglês. Eu acho isso o máximo. Eu já desconheço essa realidade. Também não domino, mas a gente entende que tem diferenças, enfim. Então, o pensamento, ele acontece de duas formas básicas. Eu crio textões na minha mente, ou frases repetitivas, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Isso é uma frase, né? Tem o tempo, tem o sujeito, tem o verbo, né? Ou imagens, a gente também pensa por imagens, tá? Então, isso é o pensamento. A emoção tem nome próprio. Ela vai trazer sensações corpóreas, internas e externas, perceptíveis ou não, porque eu posso estar por dentro sentindo algo muito intenso e conseguir não expressar, né? Acho que é aí que mora o perigo, né? Também. Isso. Mas a emoção tem nome próprio,
Então é muito comum perguntar para uma pessoa: o que você sentiu na hora? E a pessoa dizer: eu senti que eu não ia conseguir. E aí a gente vai lá, olha, isso é uma é um interpretação, pensamento. isso é um pensamento. Mas o que você sentiu a partir de eu Nossa, é não um vou... trabalhinho minucioso, Minucioso, é Fred. educacional, né? Sim, Educacional. por isso que eu gosto de sempre apresentar a TCC como um processo de aprendizagem. Aprender sobre como somos, Uhum. né? Então a emoção tem nome próprio. Já começa daí um trabalho de, nossa, eu pensei que eu não consigo, eu O que não eu vou conseguir. O que eu senti? Eu incapaz. senti incapaz, eu senti medo, me senti vulnerável. Nome próprio. Uhum. Então, a partir daí, né, resgatando o fio aí da nossa proposta, que é trabalhar as emoções positivas, me dê aí o nome de algumas emoções positivas que vem na sua mente. Amor, Uhum. alegria, felicidade, não sei se os dois são a mesma coisa. Não são. Não Não são? são. Paz, esperança, gratidão. É difícil falar sobre emoções positivas, é muito fácil sobre falar as negativas, né? Sempre virão com muito mais facilidade as As negativas. negativas. Deixa eu pensar. Você me disse 4 ou 5. Satisfação. Olha que legal. Assim, a mente ela vai buscando assim palavras e só vem as negativas, né? Não consigo pensar mais nenhuma agora, assim, de instância. Eu fiz um rol aqui, tá? Depois eu quero até confirmar nos meus registros, porque Aham. talvez eu também não lembre de todas, A né? gente não é um robô, né? Isso. Mas nós temos um potencial de sentir coisas boas, né? Tão grande quanto de sentir coisas ruins. E a gente precisa conhecê-las e passar a identificá-las. Porque estresse, ansiedade, sobrecarga de trabalho e tarefas, faz com que as emoções positivas que a gente sente no dia a dia não sejam percebidas. Porque a gente tem, na maioria das vezes, você as experimenta no dia a Uhum. dia. Você tem momentos de alegria, né? Onde vibra o amor. Você tem cenas disso no dia a dia, né? A maioria das pessoas. Mas a gente não toma consciência porque estresse, correria, pressão, excesso de atividades vai liberar uma gama de emoções negativas. Okay? Preocupação, medo, ansiedade, aflição, angústia, frustração, não consegui, não deu tempo, né? Então, nós temos um potencial de nos sentir bem, tanto quanto de nos sentir mal em relação às emoções. Sim. Ok? Então, deixa eu consultar minha colinha aqui, Por favor. tá? Olha quantas emoções positivas nós temos. Alegria, felicidade, contentamento, satisfação, serenidade, tranquilidade, paz, fé, amor, ternura, compaixão, empatia, gratidão, confiança, pertencimento, Coragem. esperança, coragem, segurança, conforto. E aí vai. Prazer entra nisso? Sim, Sim. sim, porque toda vez que você experiencia alguma delas, né, você está num momento De prazeroso. êxtase, entendi. Tá num momento prazeroso, tá? Por menor que seja, por mais sensível que seja. E você consegue filosofar ou me dar uma resposta científica já para essa questão, assim, mesmo sendo ruim de sentir as negativas, por que que isso transpassa mais a gente do que as positivas? Por que que a gente vive numa era, num momento onde a nossa cognição, ela não se direciona para coisas positivas com tanta facilidade? Por que que é muito mais fácil perceber as negativas e mesmo percebendo elas, escolher elas, entre aspas, ali, né? Quando você toma consciência, eu tô falando aqui até de uma pessoa que já se percebeu um pouquinho, mas ainda não consegue sair do próprio vórtice de dor, de sofrimento,
Você consegue elucidar a gente com alguma ideia geral, uma filosofia, alguma parte científica? Essa pergunta é muito importante, essa colocação, né? Por, por que é que a nossa tendência é sentir coisas ruins? Ponto. Em primeiro lugar, porque a gente nasce com um potencial, a princípio, de sentir mais coisas ruins do que boas. As boas vão sendo desenvolvidas conforme nós nos desenvolvemos, né? Por quê? Porque nascemos e somos seres muito frágeis. Então, as emoções negativas, elas têm a função de nos proteger. Frágeis no sentido biológico ou psíquico também? Ambos. 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 Mas ao nascer é biológico. Entendi. O psíquico nem se considera, Ok. né? Ou se considera, você tem que aguardar ali algum tempo para que isso comece. Maturidade, né? Isso. Maturação. E eu digo em relação à cognição, né? Então, nesse sentido, nós precisamos das emoções negativas para sobreviver, para nos desenvolvermos e evoluirmos. Como eu disse, elas são sinalizadores que trazem mensagens de que a gente precisa se adaptar. Outra questão, outro motivo, né, de sentirmos mais coisas desagradáveis do que boas, né, experiências da vida. Então, eu posso dizer primeira e segunda infância, eu vou voltar um pouquinho para falar nisso, valores que são transmitidos, os vieses dogmáticos religiosos. Então, tudo isso colabora para nos aprisionarmos na nossa fragilidade. Tá? Então, vai ficar reverberando a emoção negativa. Né? Então, primeira e segunda infância. A criança nasce com necessidades de cuidados físicos e subjetivos, de afeto. Quando essas necessidades não são atendidas o suficiente, você já tem um comprometimento desse funcionamento, do equilíbrio dessas emoções. Entendi. Tá? E ressaltando, quando eu digo isso, não é culpabilizando os pais, Sim. mas colocando luz nas necessidades de cada indivíduo. Cada indivíduo vem ao mundo com um montante de necessidades, né? E filhos dos mesmos pais convivendo com a mesma dinâmica, eles trazem necessidades diferentes. Né? Trazem necessidades diferentes. E quando essas necessidades não são atendidas, já vai gerar um comprometimento desse equilíbrio entre se sentir bem e não se sentir bem. Ensinamentos, dogmas, a questão religiosa, muito pautada no erro, no medo, no pecado, né? Porque os dogmas religiosos, eles vão trazer ensinamentos, ideias sobre o sagrado, sobre o divino, né? Sobre esse ser superior, né? Que nos inspira, nos governa, nos administra, enfim. Então, se isso é trazido com um viés de medo, de punição, né? Muito mais do que o amor, o cuidado, a preservação. Nos é ensinado a focar assim também, então a gente pode pontuar isso assim, não só dentro de uma religião ou algo do tipo, mas em casa, né? Cuidado com a rua, dinheiro é sujo, tanana, vai pontuando essas coisas de sobrevivência que são importantes, né? Mas isso vai conduzindo a nossa mente a ficar mais esperto com aquilo que é negativo. Exato. E aquilo que é positivo, é bom, então não preciso me preocupar, digamos assim, né? Faz sentido esse olhar? Exatamente isso. Tá, continuando. Então, é um conjunto de situações que nos traz na vida adulta a ter uma tendência de sentir mais coisas negativas do que ruins. No contemporâneo, o que eu vejo? Eu vejo um deslocamento do ser humano das coisas muito simples e naturais. Né? A gente criou muita artificialidade para ter conforto, segurança. Então, a gente se desconectou da onde pertencemos, que é a natureza. Né?
A velha história que a gente sempre está falando aqui, a importância de estar em contato com o vento, com a chuva, com o verde, com o céu, com as Uhum. estrelas. Isso não é Não, bobagem, não precisa ir Fred. pra um chalé nas Não, montanhas não dos Alpes precisa, suíços, né? tá? Acho que só de ir lá no Sesc, pôr o pé no chão um pouquinho e ouvir os pássaros já É é sobre um. isso, Isso é tá? muito regulador, né? E Fred, isso não é bobagem, tá? Infelizmente, eu percebo que quando a gente fala nisso, a princípio é sempre recebido, né, para quem não tem esse Aham. conhecimento, como uma coisa. Imagina que isso vai fazer diferença no nível de problemas que eu tenho, Uhum. né? Como é que isso faz diferença? Mas isso não é bobagem, Uhum. tá? Isso é de um potencial, né, de nos regular emocionalmente, Uhum. né? E então, eu acredito que por todo esse conjunto de coisas, né, nós nos encontramos hoje em dia, né, com um despertar muito maior para as emoções negativas. Inclinados Sim. para ela. E E. aí você também vai perceber ali uma naturalidade da neurociência, antropologia, enfim, dizendo que é o nosso processo de evolução. A gente tem o córtex pré-frontal desenvolvido, que é essa capacidade de pensar e entender que não tem tanto perigo assim, Aham. mas que a gente ainda vai precisar de um Uhum. bom tempo para trazer esse equilíbrio aí. Nas experiências que eu trago, tanto de ayahuasca quanto de yoga, Hum, né, eu tento elucidar as pessoas desse tipo de informação que você acabou de falar. Ó, diga. é o seguinte, a gente traz bastante a questão ancestral lá no espaço, né? E a ancestralidade, ela é uma força que a gente não consegue explicar. Mas a gente só tá aqui por conta dos nossos ancestrais. E a gente será ancestral de alguém que dará continuidade. Então, ancestralidade para mim é o fio da continuidade, né? Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Entendo. Continua. Sempre irá continuar. A gente sempre passará o cajado adiante, né? Então a gente vai herdando. Não Muito tô bem. falando herdando geneticamente, né? Porque talvez isso não seja tão potente quanto o ensinamento, uma cultura, ou os dois concomitantes. Mas, enfim, a gente vai herdando, né? Conceitos, crenças, Muito verdades, bem. modos de funcionamento, Traumas. traumas. eh, Percepções de filtros com o qual você enxerga a vida. Então, todo mundo que veio atrás do Fred, você, sua mãe, seu avô, todo mundo que veio atrás aprendeu alguma coisa de quem veio antes, ressignificou isso e repassou para frente. Uhum. Então, eu acho que a gente, nessa era que está mais elucidado, com muita informação, a gente entende que a gente está segurando um cajado, que no momento é nosso, Uhum. que trouxe da nossa ancestralidade, e que a gente tem que olhar ele com gratidão. Ou seja, você aprendeu muita coisa que te trouxe até aqui, mas tem coisa que daqui para frente não funciona mais. Uhum. Então, quem começa a olhar para isso, começa a curar toda a sua linhagem, digamos assim, Concordo. e evitar que seja passado à frente cajados que não são mais de serventia. Vou dar um exemplo. Sistema de luta e fuga por causa de um leão que veio atacar ali na floresta, um tigre, alguma coisa. Perfeito. Aquele sistema de luta e fuga que te coloca o coração bate, a testa sua, o sangue vai para a periferia, que te coloca nesse estado, ou eu vou lutar com esse perigo, ou eu vou sair Sair correndo correndo se eu para ver que não dá proteger conta. minha família, né? Essa é uma energia que é necessária naquele momento para aquele tipo de situação. E querendo ou não, a gente veio herdando esse tipo de funcionamento até hoje. Tanto é que às vezes a gente olha para um boleto que a gente não consegue pagar Boa. e dispara o coração, como se a gente fosse ser atacado por um jaguatirica lá do mato perigoso. Uhum. Então a gente falou, opa, peraí, esse sistema foi muito bom, mas eu preciso ressignificar ele, entender esse sistema, observá-lo um tempo para entender como é que ele funciona, respirar perante ele e aí começar a escolher comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, entender a situação de um outro ponto de vista, porque aí você pega o aprendizado lá de trás, agradece ele, porque às vezes a gente fala, ai, minha família é tóxica, me ensinaram só coisa ruim. Isso. Não, cara, agradece. Sua família só tá viva até hoje porque eles sobreviveram assim. E aí a gente começa a modular esse comportamento
e não repassar isso para gerações futuras, né? E esse é o processo de desenvolvimento da parte do cérebro mais evoluída que temos, né? Porque as emoções se processam em áreas primitivas do cérebro, ok? Essa interação, né, do pensar e outras áreas primitivas do cérebro. Né? Então, quando você fala dessa consciência de ancestralidade, do que foi, eu posso fazer diferente, né? O boleto não vai vir me morder. Então, por que eu estou preocupado? Porque é uma questão de valores, valores de conduta. Eu quero honrar meus compromissos, mas está difícil, mas espera aí, eu vou dar um jeito. Então, esse processo é um processo evolutivo que a ciência fala que possamos chegar em um bom tempo aí, né? E não ativar mais o sistema primitivo de defesa para uma questão subjetiva. Que o sistema primitivo de proteção, luta e fuga é para proteção do corpo, Fred, da matéria. Isso, exatamente, tá? exatamente. Do braço, do coração, do meu rosto, da minha perna. Mas são tantos ancestrais que desenvolveram esse sistema para a sobrevivência da época que respinga até hoje na gente. E a gente precisa olhar para isso e falar, calma, isso não funciona mais assim. A não ser que tenha um cachorro maluco na rua, vindo babando em cima de você. E aí você sabe que ali é um momento que esse sistema, sim, é importante. Que se você falar assim, ah, não, um cachorrinho só, e falar que é bobeira, aí você tá negando a realidade também, né? Exato. Então é um processo, assim, delicado e que a gente precisa falar de autorregulação. Acho que esse que é o ponto. Acho que esse é o ponto, né? Como é esse processo de evolução, que é de toda uma humanidade que vai ter que evoluir, né, para regular, mas que acontece individualmente, né? Cada pessoa. Quando a gente fala de autorregulação, me vem na cabeça terapias, né? Tipo, movimentos terapêuticos. Tá. Mas acho que... Vamos lá. Dentro da TCC, que é o que você... É TCC, né? Terapia Cognitivo-Comportamental. Isso. Tô certo? Certo. Quais são os meios de intervenção, né? Vamos pôr aí uma pessoa, um campo energético que roda de um certo jeito. Aí vocês vão conversando, aí a pessoa entende que ela tá rodando a energia desse jeito e que isso não tá fazendo bem para ela. Qual que é o método que se usa de intervenção para mostrar e para modificar isso? Porque ter consciência não resolve o problema. Mas lógico, é o princípio. É o princípio, né? Não tem como resolver um problema se você não conhece esse problema. Isso. Só para finalizar, eu lembrei de uma coisa interessante que a gente fala sobre ancestralidade, que eu ouço muito, mas muito, de todas as pessoas que passam no espaço, que é... Ai, minha mãe é assim, assim, assim. Meu pai é assim, assim, assim. E a pessoa nem se reconhece nesse sistema. Ela reproduz quase que idêntico e não se reconhece nesse processo. Então, só para fechar isso, né? Às vezes a pessoa não tem nem consciência da própria conduta, do próprio pensamento, de como ela enxerga a vida, e ela ainda reclama daqueles que parecem com ela, né? Então, voltando aqui pro ponto, eu até me perdi um pouquinho já, mas Falávamos sobre... o TDAH bate de vez em quando, tá, gente? Você dizia sobre quais são as ferramentas, né, de regulação. Na TCC, qual que é o ponto ali que você intervém, elucida, mostra, e como é que a gente sai desse vórtice? Beleza. Para eu entender que eu preciso aprender a me regular, né, a voltar as minhas emoções para o que chamamos de equilíbrio, eu tenho que perceber que ela desregulou, né? Então, esse termo regulação, desregulação, autorregulação emocional é um termo que você precisa entender o conceito. Então, existe um equilíbrio que não é estático. Ele é modular, ele Sim, fica se movimentando. Eu sinto o tempo inteiro, as emoções elas se movem. Às vezes eu até represento, né, num copo com água. O tempo inteiro as nossas emoções estão oscilando, o tempo inteiro. Mas existe um tipo de oscilação que extrapola o tolerável, o satisfatório, né? Então, o indivíduo precisa perceber
que ele está desregulado. Então, na terapia, o primeiro passo é mostrar, servir como um espelho, né? Seja por conversa, seja por esquemas, né? Que a pessoa perceba. Primeiro, entender o conceito de regulação e desregulação. Né? Então, ela perceber. E esse processo de regulação, na terapia, a gente trabalha muito a autorregulação. Eu mesmo me acalmar. Eu mesmo trazer o meu corpo e a minha mente para um estado de conforto, né? De equilíbrio. Regulado, como a gente costuma dizer, né? E aí, acho que eu teria para dizer duas formas básicas dessa autorregulação. Uma, ela é mais direta, momentânea, tá? E talvez até superficial, podemos dizer. Resolve, ajuda nos momentos... Um band-aid ali para cobrir. Band-aid, isso, uma atadura. Mas também precisa ser trabalhado essa autorregulação no cotidiano, nos hábitos, no dia a dia das pessoas. Para não deixar chegar naquele grande, né? Isso. Ou para que você possa ir desconstruindo crenças e verdades e rigidez interior que te leva à desregulação. Né? Vamos dar exemplo? Como que o indivíduo pode promover a autorregulação? Primeiro lugar, ele tem que perceber que ele alterou suas emoções e que ele está num processo de desconforto. Percebeu, ele tem que tentar nomear o que ele está sentindo. Que aí vem a necessidade de entender que emoção tem nome próprio, tem valência, ok? Não é uma expressão, né? Isso, eu não vou conseguir. Não, isso é o pensamento, então, a emoção é... Isso, reconhecer, eu não tô bem, eu tô agoniado, e é muito difícil palavras para dizer que eu não tô bem, né? Não tô bem como? Não, eu tô tenso, eu tô angustiado, enfim. Perceber que desregulou-se, que está numa situação desconfortável. Segundo ponto, tentar dar nome àquela emoção. Identificar os pontos do corpo que estão ali, tentar dar nome. Terceiro ponto, a valência daquilo. Né? Quanto que eu estou desconfortável? Para que você tenha discernimento de uma situação maior, média ou pequena. Você começa a fazer uma análise de dados ali. Levantamento de dados. Eu costumo usar muito essa palavra. Nós vamos fazer primeiro o levantamento de dados. Quarto ponto fundamental para essa autorregulação imediata, né? Respiração. E aí vem o yoga, né? Que eu falo muito. Não tem como, A gente pode ir para 1000 lugares longe, né? A primeira coisa que você faz quando você nasce, o médico não se preocupa com nada, a não ser você respirar. E ela determina todos os padrões fisiológicos do corpo, de pensamento. Então, acho que a respiração é um ponto de intervenção muito poderoso. Muito natural. Por que a respiração traz autorregulação? Porque quando eu desregulo e sinto coisas ruins, isso é o meu sistema autônomo que traz. Autônomo, automático. Automático. Exato. Você não controla. Partes primitivas do cérebro me levam a agir daquela forma. Né? Eu sabendo o porquê ou não sabendo o porquê que eu estou assim. Então, a respiração é a única situação que eu consigo mentalmente, né, com intenção, que eu consigo tirar do autônomo e passar para o controle. Eu não consigo controlar... Não existe uma chavinha assim, né? O meu coração desacelerar. Eu não consigo controlar diretamente, relaxar minha musculatura. Eu não consigo fazer o meu estômago, né, voltar ao normal, porque a ansiedade, o medo traz todo um desconforto gastrointestinal. Eu não consigo ter um comando sobre esses órgãos para que eles retornem ao normal, para eu regular o corpo. A respiração é o único que eu tiro do automático, tiro do primitivo e consigo passar para o meu controle. Porque ele é um dos únicos sistemas que tem... os dois sistemas. Sim. O autônomo e o manual. O manual, exato. Né? O de controle, né? O de comando com decisão. Sim.
E a partir da respiração, ela manda mensagem para todos os outros órgãos e sistemas. É como se ela dissesse: pessoal, tá tudo bem. Adoro, fala, pessoal, tá tudo bem. Vamos lá, né? E não é de cara que uma pessoa que tem, às vezes, uma crise de ansiedade, não é de cara Não é só que porque ela ela vai consegue... respirar que tudo passa, Não, né? isso é um processo, Uhum. né? Então, como assim eu vou respirar nesse momento que eu tô... Então, é um processo. Aí que entra a prática física do yoga, Uhum. porque ela vai exercitar aquilo regularmente, semanalmente. Então, num momento de crise, ela entende e facilita muito essa autorregulação. Ela tem um freio de mão, né? Ela Isso. consegue falar assim, não, peraí, me desregulei, tem um problema que eu preciso resolver, mas nesse estado não dá. Isso. Nesse estado não vai rolar, então eu preciso estar com o pensamento claro. Uhum. Sai do primitivo. Ah, vamos olhar para esse problema mais calmo agora, né? Entendi. Então, vamos voltar? Vamos. Né? Aconteceu algo, ou eu lembrei de algo que me bagunçou por dentro. Né? Eu estou incomodado, eu estou desconfortável, isso não está bom. Né? O que eu posso fazer por mim para me acalmar? Perceber que eu estou desconfortável, tentar nomear a emoção que está circulando por mim, dar a valência, né, de 1 a 10, de 1 a 100, quanto que eu tô. E é muito importante essa valência, porque quando o indivíduo começa a aplicar essas técnicas e vai melhorando, ele também vai percebendo que os dados dele, que eram estratosféricos, que ele também reduz. Uhum. Então, a percepção de que funciona colabora e motiva ele continuar com essa prática de autorregulação. E se a pessoa ela nunca fez esse movimento, nunca foi ensinada a isso, né, de quantificar, qualificar, nomear, como ela não tem essa análise de dados, qualquer sensação é alta, é extrema, é insuportável. Muito bem. Não tem como lidar com aquilo lá, porque aquilo foge da... Então, quando você começa a pontuar, aquela mesma sensação, ela tem vários níveis de oscilação. Uhum. E tem momentos que a gente precisa agir em cima dela, porque tá muito alto, e tem momentos que ela só saiu um pouquinho. Aí você fala, não, só deu um desnível, já ela volta. E aí você consegue Então, oscilar de tudo forma mais isso saudável. é aprendizagem. Tá vendo a importância de a gente aprender como é que tá por dentro? Né? Então, quando não se tem informação, muitas vezes qualquer pequena situação é uma interpretação de que eu tô à beira do caos. Uhum. Perfeito isso. E então, Fred, essa é uma forma momentânea, tá, de autorregulação. Sim. Tá? E aí a gente tem a autorregulação estruturante, tá, de fundamento. Porque ali ela alivia, né? Mas Isso. de onde tá vindo? Isso. De onde tá vindo esse problema? Vai vir sempre? Toda vez eu vou ter que me autorregular? Né? Aí é o processo de autoconhecimento. Só um segundinho, por favor. Pois não. Pronto. A porta abriu sozinha ali, gente. Voltamos. Falamos de autorregulação momentânea, estávamos entrando na estrutural, que é tipo, vamos tentar parar de dar esse gatilho? Vamos tentar resolver a crença que está envolvida, né, a verdade, a regra que está dentro de você, que a gente precisa manipular. E aí, como é que intervém nessa? Eita, processo demorado. Até respirei só de pensar nisso. Né? Não é simples, não é fácil e não é rápido, mas é lindo e perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Aí você trabalha intensamente a cognição, a compreensão. Aí que o pensamento, né, que a mente, aí que ela vai trabalhar intensamente. Cansa, né? Esse processo cansa. Para dar sustentação para esse corpo que reage. E como é que a gente pode conversar com alguém, falar para alguém que esteja num estado tão crônico de dor, sofrimento, angústia, crise, que o processo é lento? Como é que a gente lida com essa pessoa que está nesse estado
que a gente sabe que dá pra sair, mas quando a gente tá dentro dele parece que não dá pra sair. Como é que a gente elucida e dá uma cordinha, joga pra ela poder começar a puxar e desenrolar e falar, ó, você não pode parar de puxar essa corda, senão você não vai sair daí. Fred, a gente não tem controle absoluto sobre ajudar as pessoas dessa forma. Nós não temos, tá? Aí vai precisar do livre-arbítrio. Mas, enquanto terapeutas, o primeiro passo é acolhimento. É você validar o que a pessoa está vivenciando e sentindo. Eu percebo, eu reconheço, eu compreendo, dessa forma, né? E, paralelamente a isso, trazer uma ideia de que não precisa ser assim, é possível ser diferente, né? Vale a pena, tá? É possível. Então, o acolhimento, acho que é a primeira capacidade que a gente tem de encontrar o fiozinho. Legal. Né? E reconhecimento. Eu percebo isso, você percebe? Né? Não tinha percebido, não, acho que não, tudo bem. Você traz alguma fala e a pessoa, não, mas eu não concordo, né? E você dizer, tudo bem, então nós temos opiniões diferentes nesse ponto. Né? E assim sucessivamente. Né? Mas o compromisso de manter esse autoconhecimento é do indivíduo. Né? Por quê? Porque ele é responsável pelas emoções. Ele é responsável pelo mundo interior dele, tá? Essa regra, tá? Também não é fácil de muitas vezes fazer uma pessoa assimilar, porque ela tem tantos acontecimentos externos que traz para ela, né, situações, O tantas ambiente não memórias. favorece o galgar dela, né? Tantas memórias de dor, memórias de desatenção, de falta de cuidado, tantas memórias, né? E então ela é muito comum a gente atribuir ao externo a causa das nossas angústias. Né? Então esse start é importante e precisa ser muito delicado, porque muitas vezes as motivações para deixar uma pessoa num estado de desconforto emocional, elas são reais, tá? São vivências reais e você não pode banalizar aquilo. Então você valida, você reconhece, mas gradativamente você vai despertando a percepção. Então eu sou responsável pelo que eu estou sentindo, sim, porque ela acontece no seu corpo. Tá? É a sua mente, o seu pensamento que está interpretando daquela forma e te mantendo daquele jeito. Então, o acolhimento, né, a expressão de amor, de afeto pelo indivíduo é que pode colaborar. Ótimo. Voltando a gente falou do momento de desregulação da crise, onde a gente respira, presente, regula ali. E o gatilho que está disparando isso? E a arma? A crença? Né? Qual são os passos mais importantes depois de conscientizar do seu próprio problema, né? Porque eu, Fred, tive um problema lá na infância que deturpou alguns comportamentos na minha vida que se repetiram muitas vezes. Tá, eu sei do meu problema. Eu já culpei o fato, só que o fato não acontece mais, é só uma memória, só que o mecanismo ainda tá dentro de mim. Qual que é o método de intervenção que você, como psicóloga, usa para tentar quebrar esse padrão de movimento, de comportamento? Esse método é personalizado. Personalizado? Ele é personalizado. Né? Existem protocolos, ok, e tal, mas ele precisa ser personalizado. É você entender completamente a história do indivíduo, o máximo possível que ele se recorda, é você promover esse acolhimento, né? E você construir com ele, a cada sessão, qual é o caminho. Né? Então, com esses dados que a gente vai levantando, né, a gente vai previamente programando os pontos a serem trabalhados.
Às vezes são tantos e a gente tem que selecionar um ou outro. E mesmo assim, você se programa a cada encontro com o paciente e às vezes você não consegue trabalhar aquilo, vem uma outra demanda. Entendi. Então, você tem que ter um fio de algumas propostas. Mas, basicamente, as intervenções em sessão, né? Muitas orientações, algumas, entre aspas, tarefas ou atividades que a gente passa, algo muito sutil, né? A TCC tem ferramentas imensas de análise, de escrever, né? Eu não sou muito ferrenha com elas, porque fica uma coisa, na minha percepção, às vezes meio mecânica, então coisas muito sutis, muito fáceis de serem anotadas, faladas, né? E junto com tudo isso, essas técnicas próprias ali, que vai ser personalizada, orientar o paciente a resgatar atividades Tava pensando nisso agora. simples, lúdicas, sensíveis, que vão conectar com a essência dele. E outra vez eu falo para você, isso não é bobagem, é essência. Ai, mas eu tô com tanto problema, olha o que eu sinto, né? E eu costumo brincar, a gente vai trabalhar numa linha de frente e a gente vai trabalhar pela porta dos fundos. É uma guerra! Essa linha de frente são essas intervenções mais, né? Mas respira, vamos lá. Isso. E as portas dos fundos, que é esse cotidiano, tá? Então, vou dizer algumas coisas que são muito comuns. Criar um ritual quando desperta, quando acorda. Pessoas que estão com uma angústia muito constante, né? Criar um ritual de despertar que ela possa, pelo menos, se perceber e direcionar esse pensamento para uma esperança aqui. Né? Ela não sente a esperança quando acorda, mas se ela tiver mudar alguns pequenos hábitos e rituais ao despertar, ela vai começar a processar no corpo e na mente a esperança. Eu espero um dia bom. Então, pequenos rituais ao despertar, que aqui é personalizado, eu dou algumas orientações, mas entender como a pessoa desperta de manhã, o que ela faz assim que ela acorda, como é que ela vai para o trabalho. Então, a gente personaliza aquilo para ela. Resgatar hobbies. Isso é muito importante. O hobby é a brincadeira do adulto. Adulto precisa brincar. O que é a brincadeira? É uma prática que não tem propósito. Ela não tem um fim a ser alcançado e um produto final a ser contemplado, que foi bem feito. É só estar. É estar, é o processo. Então, é esse ritual de despertar, que também tem o ritual de adormecer, né? Pequenos rituais. Resgatar o hobby, né? Sem comentário a atividade física. Estrutura básica de saúde, gente. Atividade física, alimentação e repouso. Isso é básico. Se não fizer isso, você já tá a um passo de não viver bem. Sim. Né? E o brincar, divertir, contato social, né? Então, esses pequenos movimentos no dia a dia vai trazer registros, né, de segurança. Né? E aí a gente começa a contrapor. Era isso que eu ia falar também, né? Às vezes a pessoa ela vive há tanto tempo dentro de um vórtice de dor e sofrimento que ela dorme sentindo, acorda sentindo, trabalha sentindo, come sentindo. E é tão natural sentir para ela aquilo lá que ou se torna comum, né? Ela fala assim, pô, a vida é isso e boa, vamos sentir isso. Ou ela surta. Então, você falou acorda sentindo, almoça sentindo, dorme sentindo o quê? Sofrimento. Sentimentos negativos. E aí... Geralmente é medo. Ansiedade. Medo, ansiedade, isso aí é básico, isso. Né? E aí, o meu trabalho, ele não consegue esmiuçar, né? Pegar uma linha de raciocínio personalizada para uma pessoa. Lógico que na terapia corporal a gente consegue fazer o band-aid, né? Sim. Aliviar a resposta fisiológica a toda aquela tensão, né? E aí... O trabalho começa quando a pessoa conhece um bom sentimento. Muito bem. Experiencia o bom sentimento. Reconhecer é ter consciência de que está bem. E esse conhecimento é aliviando dores corpóreas. Esse conhecimento vem
da aula de yoga, que a pessoa encontra um momento de paz ali com baixo estímulo, respiração, movimentação, meditação, filosofia. E aí a pessoa fala, nossa, eu senti um negócio bom. E aí fortalecer esse negócio bom. Fala assim, ó, você sentiu isso bom. O que mais que faz você se sentir bem? E aí você começa a direcionar o foco da pessoa. Tá, temos o problema? Temos. Se a gente for ficar só pensando nisso, vai resolver o problema? Não, não vai resolver o problema. Então a gente vai, lida com o problema e separa um tempo para se autorregular, para se cuidar, para deixar aí aquilo que ficou e reestabelecer a força para continuar. Então, às vezes a pessoa vai lá no meu espaço achando que é um milagre, que eu vou tirar a dor dela, como se fosse um xamã com chacoalhinho. E não é bem por aí, né? A gente retira, faz uma faxina para a pessoa se sentir bem. E a partir desse sentir bem, ela começa a falar, como é que eu posso manter esse copo limpo? E como é que eu posso buscar outras atividades fora daqui, para ela não ficar dependente de mim para sempre, que a ideia não é essa. Chegar nesse estado de, putz, ó, não tô bem, o que eu posso fazer? Arte, música, dança, brincadeira, qualquer tipo de movimentação que te direcione para esse bem-estar, esse estado de presença, onde não tem um objetivo final. Dinheiro, pagar conta, né? É só lúdico, é só brincadeira, é só atividade. Porque isso retorna a gente para o nosso estado natural. O estado de sobrevivência é um alerta constante. Mas se não há nenhum risco de vida, preciso eu voltar para o meu estado natural. Natureza, muito importante, contato com a natureza. E no começo as pessoas realmente elas acham que é bobeira. Que é muito simples pro tamanho do meu desconforto, do meu problema. E ao mesmo tempo também eu vejo muita gente achando que é só isso que resolve. Que é estar na natureza e nada mais. Que eu também acho que é uma ilusão, que a vida ela acontece cotidiana, né? Tem trabalho, tem que pagar contas, sim, é assim, sinto muito, gente, isso faz parte da vida. Se você vive em crise porque tem que trabalhar e tem que pagar as contas... E Fred, tem que trabalhar, pagar conta, tem que pensar todo dia o que você vai fazer na refeição. Você tem que decidir tudo. Você tem que lavar a louça todo dia. Sinto muito, mas se você for no meu espaço achando que eu vou resolver esse problema, não, isso não vai dar certo. O meu trabalho é falar assim, ó, realmente, essa parte é complicada, mas vamos sorrir fazendo isso? Vamos viver fazendo isso que é chato de forma legal? Tipo assim, tem parte gostosa de viver e tem parte que é desgostosa. Mas e se eu conseguir trazer um sorriso para essa parte desgostosa? E se eu conseguir desfrutar dessa parte que é desafiadora com o ombro baixo, com tranquilidade, sem cobrança, sem peso, sem pressão? Mesmo tendo algumas pressões ao nosso redor, você fala, não vou entrar nessa, né? Por exemplo, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã para dar aula de yoga. Não é todo dia que eu acordo, ai, que gostoso, aula de yoga. Não, acorda cansado, com preguiça. Toma um banho, escova o dente, ritual lava o de rosto, despertar. Dá uma espreguiçada. Cuidados consigo mesmo. Relembra do porquê que eu escolhi dar aula de yoga, porquê que eu escolhi esse trabalho, o propósito. Mesmo se eu não viver de propósito, pelo menos que meu trabalho paga a minha conta e mantém a minha sobrevivência. Sim. Então, vamos trabalhar de peito aberto, feliz. Então, às vezes a pessoa acha que tem que resolver todos os problemas ao seu redor, que ela acha que é problema, para estar bem. E às vezes o processo é o inverso. É você se pôr bem perante aquilo lá que é difícil. A autorregulação. A autorregulação. Então a gente tá na aula de yoga lá, às vezes é uma posição chata. Aquela já até sei que você aquela vai falar. Que todo mundo tá assim, ó, tremendo assim, falando. E eu contando assim, ó. 10. E a pessoa vai, Fred, conta eu 9,5. E aí, no meio desse 9,5 eu falo, sorria, não, gente. O sorria, ele te tira de um espaço assim. O corpo não sabe que é sorriso falso. Muito bem. Ele não entende. Quando você faz o processo de sorrir, ele, por mecanismo de sobrevivência, ele entende que você tá sorrindo e que tá tudo bem. Então, é um mecanismo... Um estímulo gerado
conscientemente, artificialmente, Perante que uma dor. conduz o corpo para um estado. Esses dias eu vi no Instagram um negócio muito bacana, a gente precisa encerrar já, Eloy? Já. Tá. Quase 1 hora. Tá. Aí eu vi um Reels muito engraçado, que é muito engraçado mesmo, que a moça fala assim, me disseram uma vez que quando você estiver à beira de um surto, muito nervosa, muito brava, vai no banheiro e rebola. E ela no vídeo Muito fala, doido. gente, funciona. Porque você dá um estímulo completamente reverso, quase uma feitiçaria, assim, né? Você fala, não vai pegar aqui não. E ela ria sozinha, rebolando no banheiro, porque isso vai contra tudo aquilo que estava acontecendo, né? O problema sumiu? Não. O desafio sumiu? Não. O trabalho sumiu? Não. O boleto sumiu? Não. A família sumiu? Não. Tá tudo lá ainda. Só que você modificou o seu estado para lidar com aquilo lá de uma forma melhor. Então, é necessário trazer essa consciência de que, cara, a vida é isso aí mesmo, tá? Mas dá pra viver bem. Dá pra gente ir modulando. É possível, é justo, sabe? É necessário, tá? É possível. Sim, Fred. Me conta. Eu quero falar especificamente sobre uma crise de pânico, que é a que mais traz sofrimento, desespero. A diferença de crise de pânico e ansiedade, né? Na crise de pânico vem pensamentos muito concretos de que a pessoa vai morrer, tá? São sensações tão discrepantes de harmonia entre os sistemas e a fisiologia que a única ideia é eu vou morrer, eu tô morrendo, né? Então, nesse ponto, essa é a crise de pânico e também crises de ansiedades que desconfiguram, que a pessoa rompe com a realidade, ela mergulha naquele caos, né? Então, além de perceber, nomear, dar a valência, respirar, tem uma técnica que é fundamental. E ela tem a ver... Passa o segredo. Vou representar aqui pra gente. Lembra que você me perguntou, então, é o pensamento que gera a emoção também gera, né? Então, compreender tudo isso regula o nosso corpo, mas dar sinais para o corpo de que está tudo bem também regula o nosso pensamento. Essa via de mão dupla, como você falou. Então, diante de uma crise, a gente até ensina o paciente, né? O tal do nervo vago, uma inervação que vagueia do meu cérebro por todos os órgãos e corpos. Então, eles são sinalizadores. Então, alguns movimentos ativa esse nervo vago e devolve para a parte mental a calma. Então, corpo e mente. Então, como é que é isso? Aqui é o colo, não é? Essa parte frontal aqui, e ela está diretamente ligada com os nossos sentimentos mais primitivos de segurança. O colo, a amamentação, o abraço, o beijo, está muito ligado. Então, se eu promover uma sensação de bem-estar para essa região aqui, isso é muito poderoso. Então, essas etapas, perceber, nomear, dar a valência, respirar e, ao final de tudo, fazer o seguinte. Você ter um objeto, tá? Esse aqui é do estúdio que eu peguei. O que eu oriento o paciente? Vamos escolher uma almofada, um objeto transicional, ou um bichinho, uma cobertinha que tenha representação para ele de conforto, carinho e segurança. Então, é o tato, ok? Que vai representar tudo que é fofo, tudo que é macio, vai trazer uma sensação de segurança. Nesse objeto, então, ele prepara isso antes. Nesse objeto, ele pinga algum cheiro para ele que remete à segurança. E muitos pacientes falam, eu posso pôr aqui o cheiro do seu consultório? É muito legal, né? E aí eu discuto Eu dou os rolãozinhos pro pessoal lá, que é o cheiro do espaço. Eu discuto com o paciente que tipo de cheiro te agrada. Você tem um perfume da infância de agora? Vamos descobrir os óleos. É uma âncora, né? Os óleos essenciais são fundamentais. Você gosta de mais herbal, mais amadeirado? Então eu faço ele... E aí, então, são várias sessões onde ele vai promovendo a preparação desse objeto. Então ele vai lá numa loja, ele escolhe o cheirinho, ele pergunta...
Então, ele prepara esse objeto, então ele deixa ali com umas gotinhas de óleos essenciais, um perfume. Então, nesse momento de desespero, poder fazer isso aqui e sentir o cheiro é muito importante, porque eu estou tendo todos os meus estímulos focados em uma ação, um comportamento que vai desligar a minha crise e vai levar respostas. A gente pode linkar isso, esse movimento que você ensinou, àquela informação que você trouxe de que os registros da primeira e segunda infância geram crenças e comportamentos, e que esse movimento é como se você estivesse sendo pai e mãe de si próprio. Perfeito. Acolhendo Exatamente aquilo isso. que dói em você. Sim. E tem uma representação muito forte e profunda. Eu não estou bem, eu estou em crise. O que eu posso fazer para me acalmar? Aquilo que eu aprendi é a almofada. Então, aqui eu tenho todos os meus estímulos trabalhando ao meu favor para a autorregulação emocional. Então, é o tato do objeto, é o significado dele que é escolhido. Então, é o aroma, né? É o olfato sendo ativado. Todos os sentidos sendo absorvidos. Sim, então, e é o calor, né? E é a posição de proteção, né? Todos os sentidos, né? E o quanto que isso funciona. Que bacana, que legal. Muito, muito importante, né? É bom falar sobre isso, porque às vezes a gente fica esperando que o outro nos regule, né? E depois da fase adulta, é lógico que a gente conta com algumas pessoas que ajudam na nossa vida. Mas depois de adulto, a gente tem que entender que eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou meu tutor, eu sou responsável por me cuidar, me acolher e aprender a lidar com as minhas questões. Então, se eu não busco recursos e ferramentas como essa, como terapia, como yoga, como massagem, como espiritualidade, hobby, natureza, se você não busca aquilo que gera o autoconhecimento, o acolhimento, né, a restauração da sua força, isso aí nunca vai acontecer, porque ninguém vai fazer isso por você. Só você pode fazer por você mesmo. É igual treinar na academia. Só você pode treinar por você. Regulação emocional é a mesma coisa. Só você pode realmente regular aquilo lá. Algumas... Eu acho que passamos por todas as nossas ideias. Eu acho que consegui atingir ali todos os seus objetivos, os pontos, né? E acho que uma mensagem que eu quero deixar é uma mensagem, em primeiro lugar, ela é realista, né? Você é responsável por suas emoções. Estímulos, memórias, ideias, crenças, mas as emoções acontecem dentro do seu corpo, através da sua interpretação da situação. Então, por mais que algo ou alguém promova situações que te desregulem, que te traga sofrimento, a mais pura realidade é que você é responsável, o indivíduo é responsável por suas próprias emoções. Então, trilhar esse caminho de aprendizagem, de descoberta, de desenvolvimento de autoconhecimento e práticas de amor próprio, ninguém vai fazer isso por você. Namastê! Uma expressão que mudou bastante a minha vida, quando eu pensava, né, quando eu tava desregulado, eu falava, fulano me irritou. Muito comum. Fulano me entristeceu, como se ele tivesse pego o sentimento e colocado dentro de mim. Na verdade, fulano fez alguma coisa do qual eu me irritei. Fulano falou algo do qual eu me ofendi. Então, é eu que produzo o movimento a partir do fato externo ou de uma memória ou de um possível futuro. É uma interpretação. Então, a gente pode modular isso. Às vezes o fulano vai continuar falando aquilo lá. Não vai mudar o fulano, mas você muda a forma de lidar com aquilo lá. Então essa é a responsabilidade que a gente fala. Responsabilidade. Que não é pelos afetos. A responsabilidade de lidar com aquele problema. Então vou tacar uma pedra no fulano. Também não é assim. É de você para com você mesmo, né? A responsabilidade de falar com você mesmo e saber lidar com aquela situação. Muito bom. Fechou? Fechou. Antes de finalizar, agradecer a Spara, a estrutura, o equipamento, o Eloy, esse queridíssimo parceiro aí,
que tá aí de saída da SPAR, mas ela continuará viva. Então, obrigado, SPAR, obrigado, Denise. É sempre uma Obrigada, honra Fred. estar com você, minha mãe querida. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Falou!